paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez neste estudo bíblico da EBD, Escola Bíblica Dominical, onde estamos no quarto trimestre. Esse estudo bíblico acontece para a direção geral do pastor Jair Silas, pastor presidente, coordenação e supervisão, pastor Emílio Silva Neto. Esse estudo está aí, vocês estão nos acompanhando no YouTube e no Facebook, né? Você que está no YouTube, se inscreva no canal, a Igreja Assembleia de Deus e a da Oficial, compartilhe esse estudo, essa live, dê o seu curtir, fique à vontade de fazer o seu comentário, tá bom? Vamos aumentar ao máximo aí, compartilhar ao máximo aí esses trabalhos, amém? Hoje aqui conosco está presente aqui dois comentaristas aqui de prestígio, né? Uma honra estar convosco, senhores, aqui ao meu lado, o auxiliar irmão Jadson Anselmo. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. E também o diácono Gabriel Líger. A paz do Senhor a todos, graças a Deus por mais uma oportunidade, né, que Deus nos concede de estarmos aqui. Amém. Meus amados irmãos, eu quero pedir desde já ao diácono Gabriel para estar nos elevando em oração. Oremos. Santo e admirável Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, meu Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas benevolências e misericórdias. Pai, pedimos ao Senhor que esteja, meu Pai, tomando a primazia de tudo que irá acontecer aqui, para a glória do teu nome, abrindo o nosso entendimento, abrindo o entendimento dos ouvintes, daqueles que estão nos acompanhando, para que todos nós venhamos aprender mais de ti, Senhor. Porque tu és a fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, que sejamos edificados, meu Senhor, que saiamos, meu Pai, desta live, que os nossos internautas também que estão nos acompanhando, venham, meu Pai, a cada dia, meu Senhor, aprimorar, meu Pai, esse conhecimento, que venhamos, como falei, saímos daqui mais crentes em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos acompanhe também pelo Facebook da Igreja Assembleia de Deus e EADAL Oficial. Amém? Meus amados irmãos, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição 6, que será agora do próximo domingo, dia 7 de novembro, Paulo no poder do Espírito. Título da lição: Paulo no poder do Espírito. O texto áureo se encontra em Atos 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Glórias ao nome santo de Jesus. Aqui nós já entendemos a verdade prática, a verdade deve ser praticada. O objetivo geral da lição, a vocês professores, fiquem atentos aí, conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Este é o objetivo geral. Objetivos específicos. O tópico 1, objetivo específico, é expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Tópico 2, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Tópico 3, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 19, do 1 ao 7. Como é um texto curto, aqui nós vamos
fazer a leitura. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chegando ali, alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém? Amém. Meus amados irmãos, só fazendo aqui uma breve introdução e já passo para o comentarista, o auxiliar irmão Jadson Anselmo, que fará o comentário do tópico primeiro. Muito bem. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Ponto central: para fazer a obra de Deus é preciso viver em plenitude do Espírito. Auxiliar irmão Jadson, comentando o tópico primeiro, que tem por título Pregando a Cristo no poder do Espírito. Amém, meu irmão, diácono Jairo. Graças a Deus. Nosso apóstolo Paulo, ele, após a sua conversão, apóstolo Paulo, que ele ia ali a caminho de Damasco. E o porquê que Paulo ia a caminho de Damasco? O caminho de Damasco era um centro religioso que existia ali também na cidade de Damasco, assim como existia na Galileia e na Judéia. A Judéia, o centro religioso, era até maior do que o da Galileia, onde se concentravam os maiores escribas, os fariseus, na região da Judéia. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, que existia ali em Damasco discípulos de Cristo, então ele pede autorização ao sumo sacerdote para que fosse até Damasco, na sua inquisição, a fim de trazer os cristãos para Jerusalém, para que os mesmos viessem ali ser julgados em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, quando traz aqui, depois da sua conversão, nesse subtópico de número 1, Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo, depois da sua conversão, Paulo agora ele começa a pregar a Cristo. Ele começa a anunciar a Cristo. O objetivo de Paulo era sempre falar de Cristo. E por que Paulo sempre falava de Cristo? Porque Paulo não alterava a mensagem do Evangelho, porque ele recebeu de Cristo esta grande missão de anunciar a Cristo para os judeus, para os gentios e para os reis. O apóstolo Paulo, ele pregava a Cristo porque ele era movido pelo Espírito Santo. Então, a pessoa que é movida pelo Espírito Santo, o objetivo dela é sempre engrandecer o nome de Cristo. Amém. É sempre levar o nome de Cristo, fazer com que o nome de Cristo cresça, fazer com que o nome de Cristo sempre apareça. E o apóstolo Paulo, quando depois da sua conversão, ele continua em Damasco, pregando o Evangelho de Cristo. Logo depois ele sai de Damasco, ele vai para Jerusalém e continua pregando o Evangelho de Cristo, aqui como disse, nesse tópico de número 1. O Espírito Santo que o conduzia para que ele viesse trazer esta mensagem. E logo sabemos que aqui no final do subtópico de número 1, era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus, este crucificado.
Ele só poderia pregar tal mensagem se tivesse cheio do Espírito Santo, ou pela atuação do Espírito Santo. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem um grande objetivo na sua vida de anunciar o Evangelho de Cristo, onde quer que ele venha estar. O seu objetivo, anunciar o Evangelho de Cristo com a finalidade de que todos aqueles que ouvem o Evangelho de Cristo seja convertido ao Senhor Jesus. E não existe outro caminho de uma pessoa, assim como o apóstolo Paulo, assim como nós anunciamos o Evangelho, se não for por intermédio do Espírito Santo. Porque na visão de Estevão, qual foi a visão de Estevão? Estevão, quando estava ali o primeiro mártir, morrendo, ele teve aquela visão. Na visão ele viu quem? Ele viu o Senhor Jesus, depois ele viu o Senhor Jesus à direita de Deus, ele viu Deus sentado no trono e o Espírito Santo estava dentro dele, porque a Bíblia registra que Estevão estava cheio do Espírito Glória Santo. a Deus. E eu trago aqui, o interessante também, nesse livro de Oswald Santos, como Paulo, ele era cheio do Espírito Santo e tudo que Paulo fazia era movido pelo Espírito Santo. Como traz aqui nesse primeiro tópico, movido. O que é movido? É ser dirigido, é ter influência de alguém. E quem fazia ou quem dava essa influência? O apóstolo Paulo. Aqui eu quero trazer para os irmãos um subsídio aqui muito bom. O seu chamado para o serviço e o seu comissionamento foi quem que chamou? O apóstolo Paulo. O Espírito Santo em Atos capítulo 13, nos versículos de 1 a 4. Ele era guiado mediante quem? A restrição do Espírito Santo. Atos 16, versículo de número 6. O Espírito Santo preveniu dos perigos iminentes que iria acontecer com ele. Atos capítulo 21, versículo de número 4 e o 11 também, o 14. E depois Paulo também, como administrador da igreja, precisou de quem? Da ajuda do Espírito Santo, que tomou a iniciativa na voz dos presbíteros. Onde encontramos isso? Atos capítulo 28, versículo 28. E era a voz do Espírito Santo no concílio da igreja. Atos capítulo 15, versículo 28. Quando Paulo encontrou um pequeno grupo de crentes em Éfeso, que nós vamos estudar aqui posteriormente, quem foi que estava ali presente? O Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo de número 2. Quem conduziu a experiência que estava ali, que Paulo transmitiu, tanto do Pentecostes quanto ali em Efésios? Atos também, versículo 19, capítulo 19, versículo de número 2. E o apóstolo, ele traz ao longo das suas escrituras diversos nomes para o Espírito Santo. Ele fala assim, o Espírito de poder, de amor e de moderação, 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Espírito da fé, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 13. Espírito de sabedoria, Efésios capítulo 1, versículo 17. Espírito de santidade, Romanos capítulo 1, versículo 4. Espírito da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13. Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15. Espírito de vida, Romanos capítulo 8, versículo de número 2. Ele ensinou que tanto a justificação como a santificação resulta de quem? Da operação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Em 2 Tessalonicenses 2,13, ele fala que o Espírito inspira a adoração. Ele fala também ali em Filipenses 3,3. Ele habita em nós, está escrito onde? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Ele nos fortalece. Romanos capítulo 14, versículo de número 17. Ele ajuda na oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E concede alegria. 1 Tessalonicenses 1, 6. Ele promove e mantém a unidade na igreja. Efésios capítulo 4, versículo de número 4. Isso tudo para quê? Para dizer que todo o ministério do apóstolo Paulo foi dirigido, ele foi ali controlado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como foi na vida dele, tem que ser na minha e na sua e nas nossas vidas. Não existe obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conduz. Aqui, como diz aqui nesse primeiro tópico, ele movido, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo. E quando nós somos movidos e guiados pelo Espírito Santo, pode ter certeza que o nome do Senhor, ele é glorificado. E depois que o apóstolo Paulo, ele tem a sua grande experiência ali no deserto da Arábia, já no subtópico de número 2, ele tem a sua maturação ali no deserto.
Ali no deserto, que ele tem a experiência com Deus. O apóstolo Paulo ainda diz, Gabriel, que ele recebeu o evangelho de Cristo. Ou seja, o próprio Cristo moldando o apóstolo Paulo ali no deserto da Arábia. E depois que ele sai do deserto da Arábia, que ele passa ali cerca de 3 anos, ele volta para Damasco, volta para Jerusalém, anunciando ali a palavra do Senhor. E, inclusive, o apóstolo, ele também temia, muitos dos outros apóstolos temiam a presença do apóstolo Paulo. E por que temia a presença do apóstolo Paulo? Muitos imaginavam que o apóstolo Paulo ainda não estava convertido. E muitos do que tinha visto o apóstolo Paulo fazer lá em Jerusalém, perseguindo as pessoas, quando o apóstolo Paulo chegou, as pessoas ficaram temendo. Não, será que ele vai vir nos prender? Porque depois que eles perceberam que de fato o apóstolo Paulo estava convertido, a sua visão para o apóstolo já foi diferente. E o que eu trago aqui é que, primeiro, para a gente reconhecer que uma pessoa recebeu a Cristo, ela necessariamente, essa pessoa ser transformada. Porque o evangelho, ele traz transformação. E evangelho que não existe transformação, esse evangelho, ele não é o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mesmo falou, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o nosso terceiro subtópico aqui, fala das viagens missionárias de Paulo. É interessante frisar alguma coisa, já que tem alguns comentaristas que dizem que a diferença de personalidade que aconteceu entre Paulo e Barnabé, isso comprometeu a obra de Deus. Porque Paulo era de um jeito, Barnabé já era de outro jeito, já tinha uma personalidade diferente. Mas eu quero dizer que não. Em Atos, capítulo de número 13, o versículo de número 2, os dois são chamados para uma grande obra. O Espírito Santo que fala, separai Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho chamado, isso no capítulo de número 13. Esta obra, ela se concretiza lá no 14, capítulo 14, o versículo de número 26, e está escrito assim: e dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendado a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Quando chega no capítulo de número 14, nesse versículo de número 26, aquela obra que o Espírito Santo falou, vai para uma obra que eu tenho chamado, se cumpre ali. A partir daquele momento que se cumpriu aquela obra, aí a gente vai ver, a partir do versículo, do capítulo de número 15, a separação entre Paulo e Barnabé. Entretanto, a obra que o Espírito Santo os chamou para fazer, eles tinham cumprido. Isso é interessante, que a diferença de personalidade, ela não pode sobrepor a vontade do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu posso ter um pensamento, Gabriel pode ter um pensamento, Monjário pode ter um pensamento, mas quando se fala na obra de Deus, nós temos que convergir estes pensamentos, a fim de que um só seja aquele que dirija, um só seja aquele que nos conduza, que é o Espírito Santo. Então, a obra de Cristo é necessário, sim, haver a direção do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, ele era ali dirigido pelo Espírito Santo e teve a sua missão cumprida. Diante de toda a sua vida, diante de todas as dificuldades, o apóstolo Paulo sempre orientado pelo Espírito Santo do Senhor.